Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Soccer, um vídeo especialíssimo. Nessa fase pós-Copa do Mundo, a gente ainda está de mudanças, tá bom? Então as coisas ainda vão melhorar no cenário. A gente vai falar sobre um jogador que me é muito especial, tá? Porque talvez seja o primeiro jogador que eu tenha construído uma relação com o meu pai, de poder trocar uma ideia sobre futebol, sem aquela questão de clube ou não, porque ele já havia aposentado quando eu comecei a conversar com meu pai de futebol. Ele já havia aposentado, é o grande ídolo do meu pai, que é o Zico, tema desse vídeo, você já viu aí na parte de baixo, com a descrição, né? Então você já sabe qual que é o jogador que a gente vai fazer a análise hoje. Então é um vídeo muito especial, né? Um vídeo que eu vou dedicar ao meu pai, minha mãe e meu pai, mas principalmente ao meu pai hoje, por conta de ser o grande ídolo dele, né, no futebol. E talvez o único cara que a gente troque uma ideia sobre futebol de uma maneira mais limpa, sem a questão de clube, sem a questão da fase que os clubes estão vivendo, mas uma questão de observar um ídolo dentro e fora de campo, também enquanto postura. Então vai ser muito legal a gente poder trocar essa ideia aqui, tá? Gostou da escolha dos jogadores? Tem outros jogadores que vocês querem assistir aqui no NS Soccer? Por favor, deixa a tua curtida se você gostou. Também se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente, mas também deixa o teu comentário aqui embaixo, tanto falando sobre o Zico, falando sobre as questões que você pode só ter vivenciado vendo ele jogar ou ouvindo também seus pais falarem sobre ele, mas é claro também deixa sugestões de outros jogadores que a gente possa vir a fazer aqui no canal, uma análise, uma reflexão, seja sobre a vida, uma entrevista ou uma análise de jogo que a gente está fazendo aqui sobre eles. Combinado? Vou pedir esse favorzinho para vocês aí antes da gente começar. Então a gente vai para uma rápida vinheta e na volta, mais Zico aqui no NS Soccer. De volta, pessoal, e você já deve imaginar, tela verde é sinal de futebol nacional. Essa tela verde inicial aí do futebol nacional, já com os lances do Zico, a gente vai olhar o Galinho de Quintino, seja no Flamengo ou na seleção brasileira, e eu acredito que vão ter imagens também da passagem dele pela Europa e pela Ásia. E como que a gente pode fazer essa leitura acerca do Zico? A gente vai olhar através das competências e habilidades, como a gente sempre faz aqui no canal, né? E aí olhando sobre diferentes perspectivas. Então, o que eu estou querendo chamar de perspectiva? Quando a gente observar uma ação de jogo, essas ações que o Zico vem fazendo aí, e todos os outros jogadores, a gente vai olhar sobre 3 diferentes óticas para a mesma ação. Então, todas as ações que ele está fazendo tem uma questão de relação com a bola, tem uma questão de estruturação do espaço, e tem uma questão de comunicação na ação. Então você tem essas questões postas em todas as ações. E aí você olha sobre diferentes ângulos cada uma dessas ações para poder entender aquilo que você está querendo observar dentro do jogo a partir dessas perspectivas. Então, olhando uma perspectiva de relação com a bola. O Zico, obviamente, vocês já estão observando aí, se a gente for olhar o momento que ele está em posse da bola, né, a posse da bola individual, ele tem uma excelente relação com a bola, uma mudança de direção muito ágil, principalmente para a geração dele, né? A gente está falando aí de uma década de 80, né? Então, assim, estou falando de características diferentes de futebol do que é hoje, mas uma mudança de direção muito rápida, uma situação de 1 contra 1 de drible muito boa. Ele era um excelente finalizador, havia uma excelente finalização, bom pra caramba no passe, e também nessa questão do domínio, ou seja, para além de tudo isso que a gente falou das ações dele em posse da bola, quando ele ainda não estava em posse da bola, mas estaria na ação subsequente, né, a bola chegaria para ele, ele era um cara que se posicionava corporalmente muito bem para receber essa bola. Então, fazendo isso, ele sai em muita vantagem em relação aos adversários, né? E aí, através principalmente dessa mudança de direção e desse controle, né, dessas relações que ele passa a ter com o adversário, ele vai conseguir dificultar o adversário através das ações e mudança de direção, justamente porque você obriga ou pelo menos induz o adversário a tomar uma decisão, e ao tentar tomar essa decisão, o adversário
acaba deixando espaço ou acaba, por exemplo, que nem agora levou o chapéu ali, justamente porque tentou um bote numa situação onde o Zico vinha para cima e ele precisava tomar uma decisão, senão ele sabia que teria muita dificuldade em marcá-lo. Então você pode ver que o Zico sempre está indo em direção ao portador da bola, em direção ao adversário que vai fazer a pressão nele na bola, e ele vai tirando esse espaço entre ele e o adversário. Tirando esse espaço, o adversário é obrigado a tomar a decisão. Sendo obrigado a tomar a decisão, o adversário, por vezes, vai indicar o que vai fazer, e aí, através, olhando agora para uma questão de comunicação na ação, através de uma leitura que ele faça da jogada, ele percebe qual a ação do adversário e toma a ação necessária para ultrapassar esse adversário, para dar o passe no espaço que foi deixado ou para finalizar. Então, esse ponto ele é muito importante. E aí depois eu vou dar um enfoque específico na comunicação na ação, mas é só para a gente passar nesse cenário, só para a gente não perder a deixa, né, ao longo da fala. Com relação à estruturação do espaço, o Zico era um jogador de muita movimentação. Então ele não só ocupava uma faixa central, que era obviamente onde ele atuava mais vezes, né, mas ele ocupava todas as 3 faixas do campo, né, corredor direito, central e esquerdo, né, obviamente com uma zona de atuação maior ali na faixa central, mas era um jogador de muita mobilidade, né, um jogador muito ágil e que explorava muito bem o espaço do campo de acordo com as demandas que tinha. Então ele se adaptava muito bem às demandas desse jogo e fazia essa exploração espacial que a gente está falando, né, de explorar os setores e corredores do campo de maneira diferente, justamente através dessa leitura adequada do jogo e o que era melhor para a equipe dele. Né? A gente está olhando ele com a camisa da Udinese, né? Também outro clube que ele passou, e muito bem, né? Então, assim, é um jogador muito acima da média, de uma leitura de jogo fantástica, um jogador de um nível de futebol absurdo, jogava demais, demais, demais. E, é claro, a gente está falando de um jogador que sofreu um histórico de lesão grande, né? Principalmente depois na época da carreira, que afetou demais o jogar dele. Mas é um jogador que, independente disso, olhando como um todo, um jogador muito completo nessa questão de relação com a bola, de estruturação de espaço, e aí sim, dando enfoque à comunicação na ação, né? Era um jogador muito habilidoso nesse sentido. E por que isso? Porque era um jogador que, como ele entendia a demanda de jogo, né, ele conseguia variar as ações dele, seja para o passe ou para a finalização. Então, um jogador que tem muitos gols na carreira e um jogador que tem muita assistência na carreira. Tá? Eu vou fazer um comparativo para a nova geração, mas não é um comparativo no sentido de tentar observar ele à luz do Messi hoje, tá? Porque pode parecer exagero e a gente está comparando épocas diferentes, coisa que não é muito bom fazer. Mas para a gente entender esse tipo de jogador que era bom finalizando e bom dando assistência, né, que tinha alto grau de movimentação, a gente pode olhar muito para o que o Messi joga hoje, né? A gente pode olhar muito para essa adaptação do Messi, né? E a gente olha que é um cara que por vezes vai buscar uma jogada individual, vai buscar um lance onde ele consiga a finalização ele, né? E por vezes vai conseguir isso. Um passe que rompe linha, que encontra o lateral numa zona oposta que vai progredir, ou que encontra o meia numa situação mais adequada. O Messi tem essa característica e o Zico também, ao seu modo, tinha a dele, né? Não estou fazendo um comparativo entre os dois ou entre níveis de habilidade. Eu estou fazendo um comparativo entre o grau de atuação e como eles interferem na comunicação do jogo. Ou seja, como a capacidade que eles vão ter de ter essa leitura adequada, de como vai variar essa intervenção, permite a eles um grau de influência no jogo muito grande. Ou seja, as equipes com e sem eles modificam completamente. Por quê? Porque se esse cara consegue variar as ações, consegue perceber as ações de maneira única, a gente está falando de um cenário onde boa parte da estrutura da equipe vai passar diretamente por eles. Né? Acontece isso com a Argentina do Messi, acontece isso com as equipes que o Messi participa, né? Seja o Barcelona, agora o Paris Saint-Germain, né? Quem sabe uma outra futura em breve, mas também aconteceu isso ao longo da carreira com o Zico. Então, assim,
é um ponto importante da gente ter esse entendimento de que esse tipo de jogador, né, de maior grau de atuação, ele vai fazer uma diferença muito grande olhando os 3 cenários. A gente pode olhar ele através da relação com a bola e entender as qualidades dele que vão ficar mais notórias porque vão participar dos highlights, dos melhores momentos sempre. A gente pode entender eles também através dessa estruturação do espaço, dessa movimentação muito grande que a gente vai ver, mas a gente pode entender também eles através da relação e da influência que ele passa a ter sobre o jogo da equipe dele e sobre o jogo do adversário através das provocações, no sentido das perturbações, né, melhor dizendo, melhor do que provocação, das perturbações que eles vão ter ao adversário ao longo do jogo, né? Então, ao fazer um passe dele, ele vai levar o adversário à instabilidade dentro do jogo e isso permite com que os outros jogadores participem dessas jogadas de maneira mais efetiva. Tá bom? Observando tudo isso e analisando tudo isso, e aí eu acho que é um ponto de reflexão que eu já fiz no vídeo do Pelé. Se eu lembrar, eu deixo o card aqui em cima, mas tem nos vídeos de análise, é facinho de encontrar aqui no canal. E faço reflexão em relação ao Zico também. Esses jogadores de outra geração, de uma outra época, que não a nossa, né, que não esse mundo contemporâneo, é necessário que a gente tenha um olhar não de comparativo, mas de âmbito evolutivo, né? Se a gente olha o Barcelona de hoje jogando o que joga, e essa frase nem é minha, é do Guardiola, é porque o Guardiola teve as inspirações na seleção de 82, cujo qual o Zico fazia parte. Se a gente olha o Flamengo jogar e a exigência da torcida do Flamengo em relação a quem vista a camisa 10 e a quem esteja no meio campo do Flamengo, a postura da equipe do Flamengo, é porque em algum momento da história do Flamengo, esses caras que estão aí na tela, e não só o Zico, mas muito na figura do Zico, estabeleceu um parâmetro. Permitiu aos torcedores sonharem e verem o jogo de uma maneira diferente. O futebol que está aí na tela de vocês não é o mesmo que vocês vão ver nem no Campeonato Brasileiro, nem na Libertadores, não é isso. Mas a gente precisa entender que historicamente a gente só chegou a esse nível de futebol que tem hoje porque esses jogadores que passaram pelo futebol foram permitindo a gente enxergar possibilidades. Se a gente não enxerga essas possibilidades, a gente não entende esse processo. Então, o que o Zico fez, o que outros jogadores fizeram e o que essa geração de futebol atual está fazendo permitiu e permitirá a outros jogadores do futuro fazerem outras coisas ou passarem a entender o jogo do futebol de um ponto de vista mais à frente. E aí, tendo esse ponto de vista mais à frente, permite com que esses jogadores evoluam mais rápido. Por isso que a gente vai ter uma questão física, porque alguém uma vez observou a demanda física desse jogo. É por isso que a gente vai ter jogadores muito velozes, rápidos, de bom controle, porque um dia, ao controlar essa bola, percebeu-se que o Zico, que o Messi, que outros jogadores tinham como característica ações de condução rápida e de mudança de direção, além de uma habilidade muito grande na relação com a bola. Então, esses jogadores fizeram coisas que, ao seu tempo, são ou foram inéditas ou criativas, ou seja, de reinvenção daquilo que já existia, ou de uma invenção de uma coisa nova, e a partir disso você constrói toda uma sequência onde as pessoas já entendem de ponto de partida que aquilo é possível, é treinável. E aí esses caras que vêm na sequência, os Messi, o Cristiano Ronaldo, o Ronaldinho Gaúcho e outros jogadores, eles vão de novo, avançando mais uma casa nesse processo de evolução, né? E o que acontece hoje com os jogadores da atualidade é esse avanço de mais uma casa. É muito provável que a gente olhe para o futebol em 2040 e fale, nossa, completamente diferente do futebol de 2010, 2020. Iago, que absurdo. Não, não é. Faz parte do processo de evolução. Virá um ciclo novo, virão outras pessoas, virão outros jogadores que já vão entender que aquilo que o Zico fez já é provável. Mas onde está a graça de reverenciar um jogador desse nível? Está na graça de reverenciar
que graças a ele foi possível observar coisas no futebol ao longo da vida, graças ao Pelé foi possível observar outras coisas, graças ao Rivelino, graças ao Tostão, ao Gerson, Jairzinho, uma série de outros jogadores, foi possível observar coisas diferentes. E é graças a eles que a gente tem essa paixão pelo futebol, é graças a eles que a gente pode, de vez em quando, trocar ideia com nossos pais, amigos, familiares e lembrar bons momentos. Então que a gente não espere essa idade desses jogadores chegarem, assim como a gente fez agora, e ainda bem que fez com o Pelé em vida, né? Mas que a gente não espere chegar a essa fase, né? De, recebemos uma notícia ruim. Estou gravando isso no dia 8/12, né? Então está mais fresca a memória com relação às notícias do Pelé. Mas que a gente não espere chegar nessa fase. Que a gente reverencie esses jogadores e que a gente lembre. Talvez não lembrar no sentido de tentar fazer, tentar retornar ao passado, mas lembrar no sentido de agradecer o que foi feito e entender que o maior ensinamento que foi deixado é o da criatividade, é o de fazer novo, é o de avançar. E talvez o que a gente tem responsabilidade não é de copiar o gesto técnico dele, não é o de treinar igual, mas de seguir os passos desses grandes jogadores, que é ser inovador, ser criativo, fazer algo e que vá avançando a história do futebol e a qualidade do futebol. Bom, novamente vou deixar dedicado esse vídeo especificamente ao meu pai. Meu pai é minha mãe, mas especificamente ao meu pai. Foi o grande ídolo dele, né? Então que bom que eu posso estar fazendo isso agora nesse momento. Então fica aqui a minha dedicatória ao final do vídeo a ele. Tá? Espero muito que ele tenha gostado do vídeo também. Vou deixar uns momentos a mais aqui do Zico enquanto eu dou os recados para ele recordando também. E, é claro, se inscrevam tanto no nosso canal, tá? Se inscrevam no NS Soccer, por favor, mas também no Futebol Nacional, que os vídeos dos caras são bons pra caramba, os compilados dos caras são excepcionais. Se inscrevam lá também, tá? Para além disso, no nosso canal, e também no deles, mas faça primeiro aqui no nosso, já que você já está na página. Também vou pedir para vocês comentário, também vou pedir, além da inscrição, vocês ativarem o sininho, compartilhar com o máximo de gente possível e também deixar o seu like. Novamente peço, se vocês tiverem algum outro jogador que vocês queiram que a gente faça análise, coloca aqui nos comentários para a gente já ir produzindo, já ir podendo fazer. Vocês já estão vendo que a gente ainda está de mudança, né? Até o dia 1º de janeiro, os vídeos das 9 serão ainda com esse cenário de fundo, mas a gente pode ir produzindo alguns extras. Então, assim, deixa o comentário e a gente vai vendo as possibilidades de produção, se não agora, um pouquinho mais para frente, também para te atender, para a gente poder trocar essa ideia gostosa aqui nessa comunidade. Beleza? Um grande abraço, muito obrigado pela audiência e valeu!